Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de função exponencial. É a questão 17 da prova de matemática de soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina de 2010. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os seus amigos e também não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Um dos possíveis valores de n para que o gráfico de y igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y igual a x elevado a n mais 1 sobre 2 é... Bom, pessoal, eu quero saber um dos possíveis valores de n. É o que eu quero saber. Então, um dos possíveis valores de n para que o gráfico de y igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y igual a x elevado a n mais 1 sobre 2 é... Aqui, pessoal, eu vou começar fazendo o gráfico de y igual a e elevado a x. Então, pessoal, eu já deixei aqui na lousa pronta o gráfico onde nós temos o eixo y das ordenadas e o eixo x das abscissas. Bom, pessoal, nós vamos aqui determinar os valores de x e de y. Observe que o enunciado ele não fornece nenhum dado para nós trabalharmos, então nós vamos atribuir aqui um valor a x. Se nós observarmos nas alternativas, eu tenho A, onde o n é igual a 0, na alternativa B, n é igual a 1, alternativa C, n é igual a 2, alternativa D, não existe número inteiro positivo, n menor que 3, que satisfaça as condições do problema. Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui utilizando estes valores, 0, 1 e 2, onde eu vou ter o x e o y. Para o x 0, 1, 2, nós vamos determinar os valores de y. O y é igual a e elevado a x. Pessoal, e é uma constante matemática que vale aí aproximadamente 2,7. Este dado ele é muito importante você saber para poder estar aí resolvendo a questão. Então, o e, que é aproximadamente 2,7 elevado a x, para x é igual a 0, y é igual a 2,7 elevado a 0. Pessoal, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então, para x é igual a 0, o y é igual a 1. Vamos fazer agora para x é igual a 1. Y é igual a e, que é aproximadamente 2,7, elevado a x, que é 1. O y é igual a 2,7 elevado a 1, pessoal, é 2,7. Portanto, para x é igual a 1, o y é 2,7. Vamos fazer agora para x é igual a 2. O y é igual a e, que é aproximadamente 2,7, elevado a x, que é 2. O y é igual a 2,7 ao quadrado, que eu vou fazer aqui do lado. 2,7 vezes 2,7. 7 vezes 7, 49, deixo 9, vai 4. 7 vezes 2, 14, mais 4, 18. 2 vezes 7, 14, deixo 4, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 9, 8 mais 4, 12, deixo 2, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 5, 7. Conto uma, duas casas, adiciono a vírgula. Portanto, o y é igual a 2,7 ao quadrado, que é 7,29.
Portanto, para x é igual a 2, o y é igual a 7,29. E agora, pessoal, que eu determinei os valores de x e de y, vamos colocar aqui no gráfico. Novamente aqui, pessoal, eu já deixei o gráfico pronto, onde no eixo x das abscissas, nós vamos ter primeiramente aqui, pessoal, o ponto 0. No eixo x nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no eixo y das ordenadas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando, pessoal, que quando eu vou colocar no gráfico, é sempre primeiro x, depois o y. Então, vamos colocar aqui os pontos. Para x é igual a 0, o y é igual a 1. Então, nós vamos olhar no eixo x, eu tenho 0, e o y é 1. Então, é este ponto aqui, pessoal. Para x é igual a 1, o y é 2,7. Então, nós vamos olhar aqui no eixo x 1 e 2,7 aqui, pessoal, é um pouco mais da metade. Aproximadamente aqui. Para x é igual a 2, o y é 7,29, então aqui no eixo x, 2. 7,29 aqui, pessoal, é aproximadamente aqui. E agora nós vamos fazer aqui o gráfico. Então eu vou unir os pontos. E agora, pessoal, vamos determinar o valor de n, que é o que eu quero saber, um dos possíveis valores de n, para que o gráfico de y é igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2. Nós vamos ter aqui que o y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2. Aqui, pessoal, no valor de x, eu vou atribuir os mesmos valores que eu utilizei aqui, 0, 1 e 2. E vamos começar aqui, pessoal, vendo se o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2, n é igual a 0, tem intersecção com o gráfico de y é igual a e elevado a x. Então, aqui nós vamos ter y é igual a x, eu vou começar com 0, e eu estou aqui utilizando n 0, mais 1 sobre 2. Y é igual a 0 elevado a 0. Aqui, pessoal, muito cuidado para não confundir, porque corre o risco de errar a questão. 0 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é sempre 1, inclusive o 0. Tomar cuidado aqui, pessoal, para não errar a questão. Então, eu tenho 1 mais 1 sobre 2. Y é igual a 1 mais 1 sobre 2. Aqui eu tenho uma soma envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui eu tenho apenas o 2, ele será o denominador comum. E agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Y é igual a 2 mais 1, 3 sobre 2. 3, pessoal, dividido por 2 é 1,5. Então, vamos fazer aqui, pessoal, de vermelho, o x e o y.
Para x é igual a 0, o y é 1,5. Vamos fazer aqui, pessoal, para o x é igual a 1. Então, y é igual a x, que é 1, elevado a n, que é 0, mais 1 sobre 2. Y é igual, observe que aqui, pessoal, 1 elevado a 0 é 1, todo número elevado a 0 é sempre 1, mais 1 sobre 2. Então, eu vou ter novamente isso aqui, pessoal, 1 mais 1 sobre 2, que eu sei que já dá 1,5. Então, aqui eu posso fazer. Aí, na hora da prova, sempre que puder ganhar tempo aí, pessoal, é bom. Então, para o x é igual a 1, o y é 1,5. Vamos fazer agora para o x é igual a 2. Y é igual a x, que é 2 elevado a n, que eu estou utilizando 0, mais 1 sobre 2. Y é igual a 2 elevado a 0, pessoal, todo número elevado a 0 é 1, portanto vai ser 1 mais 1 sobre 2. Novamente, eu sei que 1 mais 1 sobre 2 dá 1,5. Portanto, para o x é igual a 2, o y é 1,5. Agora, pessoal, vamos traçar aqui o gráfico. Vamos colocar os pontos. Novamente, lembrando que é sempre primeiro o x e depois o y. Então, para o x é igual a 0, o y é 1,5. Vamos olhar aqui no eixo x, 0. O y ele será 1,5. Então, é aqui, pessoal, na metade. Para o x é igual a 1, o y é 1,5. Então, no eixo x, 1, o y será 1,5, que é aqui na metade, pessoal. Para o x é igual a 2, o y é 1,5, então no eixo x, 2, no eixo y será 1,5. E agora nós vamos fazer aqui o gráfico. Observe, pessoal, que n é igual a 0, aqui eu utilizei o 0. O gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2, ele intersecciona com o gráfico de y é igual a e elevado a x. Portanto, um dos valores de n não pode ser 0. Vamos agora fazer n é igual a 1. Um dos possíveis valores de n para que o gráfico de y é igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2. Então, nós vamos ter y é igual a x. Nós vamos começar utilizando novamente 0, 1 e 2. Elevado a n, eu vou utilizar 1, mais 1 sobre 2. Y é igual a 0 elevado a 1 é 0, mais 1 sobre 2 é 1 sobre 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, vou fazer aqui do lado o x e o y. Para x é igual a 0, o y é igual a 0,5. Vamos fazer aqui para o x é igual a 1. O y é igual a x, que é 1, elevado a n, 1, mais 1 sobre 2. O y é igual a 1 elevado a 1 é 1, mais 1 sobre 2. Observe que nós vamos ter aqui, pessoal, novamente 1 mais 1 sobre 2, a soma envolvendo fração. E eu sei que o resultado é 1,5. Então, y é igual a 1,5. Para o x é igual a 1, o y é igual a 1,5. Vamos fazer agora para o x é igual a 2. Y é igual a x, que é 2, elevado a n, 1, mais 1 sobre 2. Y é igual
2 elevado a 1 é 2 mais 1 sobre 2. Aqui eu tenho uma soma envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como eu só tenho 2, ele será o denominador comum. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo é como se fosse 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4 mais 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Y é igual, 4 mais 1 é 5 sobre 2. 5 dividido por 2, 2,5. Portanto, para o x é igual a 2, o y é igual a 2,5. Agora que nós definimos os valores de x e de y, vamos montar aqui o gráfico. Para x é igual a 0, o y é 0,5. Então eu vou olhar aqui no eixo x, 0. O y é 0,5, que é aqui, pessoal, a metade. Este é o primeiro ponto. Para x é igual a 1, o y é 1,5. Então, no eixo x, 1. O y é 1,5, que é aqui, pessoal, a metade. Para x é igual a 2, o y é 2,5. Então, no eixo x, 2. O y é 2,5, que é aqui, pessoal, na metade. Então agora vamos fazer aqui o gráfico. E observe, pessoal, que o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2, n é igual a 1, ele não intersecciona com o gráfico de y é igual a e elevado a x. É aqui, pessoal, uma reta. Portanto, um dos possíveis valores de n para que o gráfico de y é igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2 é 1. N é igual a 1. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, n é igual a 0. Não. Alternativa B, n é igual a 1. N é igual a 1. A alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de função exponencial. Esta foi a questão